Bora fazer uma salada de grão de bico comigo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu vou mostrar fazendo uma salada de grão de bico. Eu fiz semana passada e ficou boa. E agora eu vou fazer de novo, porque assim, grão de bico vicia e dá vontade de comer toda hora, todo dia. Então eu já deixei descansando. Eu vou mostrar aqui pra vocês, porque o grão de bico em si, você não dá meio que pra fazer no mesmo dia, porque ele tem que descansar na água. Então, bora lá. Eu tô aqui na cozinha e eu deixei descansando o grão de um dia pro outro. Eu acho que é 6 ou 8 horas tem que ficar, mas eu acabei deixando mais tempo, porque você pode fazer assim, eu quero comer amanhã. Aí você já tem que pensar em preparar ele hoje. Então, você pega o grão, coloca na panela, coloca a água, cobre ele inteiro de água e deixa descansando durante a noite. Você vai dormir e no dia seguinte você vai preparar. Você pode já deixar tudo pronto um dia antes, tipo cortar a cebola, etc, etc. Pode. Mas, de qualquer forma, tem que cozinhar o grão. Depois de deixar descansando na água, você tem que cozinhar o grão. Então é melhor você, enquanto cozinha, o grão tá cozinhando, você já corta as coisas e pronto, já faz tudo de uma vez. Eu tô usando essa marca aqui, do grão. Vocês devem encontrar fácil assim no mercado. Eu uso esse e eu faço de uma vez um pacote todo desse aqui. Então o grão, pra você ver, ele vem desse tamanho aqui. Depois você tem que hidratar ele pra ele inchar. E ficar bom pra comer, né? No caso. Então tá aqui. Ele tá aqui, ó, na panela. Já descansou. E eu até cheguei a trocar de água ele, mas não precisa ficar trocando de água, não. Você coloca a água uma vez e deixa ele descansando pra hidratar. E aí ele fica dessa forma. Aí você tem que tirar a água. Você não vai cozinhar com a mesma água. Você vai tirar essa água, trocar, dar aquela limpada e depois você enche de água de novo e aí você cozinha. Você pode estar fazendo na panela de pressão. A panela de pressão é bem mais rápido, porque demora em torno de uns 5 minutos, eu acho, pra cozinhar. Só que eu não tenho panela de pressão, só tenho essas duas panelas aqui. Então você pode cozinhar por partes pra não vazar. Mas a outra vez que eu fiz, eu cozinhei ele inteiro assim mesmo, o pacote todo de uma vez. E deu certo, assim, deu certo, demora um pouco mais do que uma panela de pressão, você vai ficar uns 20 minutos aí, pelo menos, cozinhando ele no fogo. E aí você pega um grão e experimenta pra ver se ele realmente não ficou duro e se ele tá no ponto certo. Você também não vai deixar ele muito mole, você tem que deixar ele meio que firminho. E aí você vai cozinhando, você vai vendo a potência do que é. Você pode deixar, fazer por partes, pra ele não chegar a vazar a água da panela. Mas eu fiz inteiro já uma vez e deu certo. Então, eu vou fazer inteiro dessa vez também. Então, agora, vou lavar o grão pra começar a cozinhar ele. Pra vocês terem uma noção de quanto rende um pacote desse, olha quanto que deu aqui. Deu isso tudo de grão. Então, assim, eu recomendo, se você for fazer só pra você, não faça o pacote todo. Faça metade ou um pouco menos, porque você vai ter que temperar ele, né? E aí, o certo, assim, se você não for comer ele a semana toda, eu acho melhor você fazer aos poucos. Pelo menos faz meio pacote, e aí depois, quando você vê que tá acabando, você vai lá e hidrata o próximo meio pacote, né? Porque é muito grão. Como aqui vai ser eu que vou comer mais meu marido, então e a gente vai comer assim, até que bastante. Então esse pacote dá, acho que uns 3 dias, mais ou menos. Eu acho que uns 3 dias a gente consome isso aqui. A gente gosta bastante do grão de bico. E então agora eu já lavei ele tá lavado. Como vocês podem ver, ele cresceu bastante. Ele tá assim, ele cresceu bastante, tá vendo a diferença do grão? Ele cresce bastante depois de hidratado. E aí eu vou pegar, colocar isso tudo aqui de novo aqui dentro, porque eu já lavei a panela e os grãos. E eu vou encher de novo com a água. Vai encher ele de água até ele cobrir todo. E aí você vai ter que ficar vendo durante o cozimento, se você não for fazer na panela de pressão e for fazer numa panela que nem eu, você vai ter que ficar vendo durante o cozimento a quantidade de água que tem. Agora eu coloquei assim, porque não cabe mais, como vocês podem ver, não cabe mais água. Isso aqui ainda vai ferver, então vai subir. Então, assim, provavelmente essa quantidade de água que eu coloquei não vai ser o suficiente pro grão ficar pronto. Então, eu vou ter que ficar de olho para acrescentar mais água depois. Agora que o grão de bico já tá no fogo, eu venho com uma tampa e tampo ele, pra pelo menos ele conseguir pegar fervura. Depois que pega a fervura, você deixa um pouco ali assim, ó. Porque aí não tem um perigo muito de vazar água
na panela, porque quando eu fui fazer, eu deixei ele assim e ele vazou. E depois que eu deixei essa abertura da panela, ele não vazou mais a água. Então vai deixando assim. Agora, você vai ter que esperar aqui uns 20 minutos, provavelmente, pra ficar pronto. Aí, quando você precisar acrescentar água, você esquenta a água, coloca a água quente. Então, você faz assim, pega uma outra panela, esquenta a água, ou pega uma chaleira que você tenha, esquenta a água e depois você vai e acrescenta aqui dentro, quando você vê que a água aqui tá acabando. Não coloca água gelada, porque esse processo aqui, fazendo sem a panela de pressão, já demora. Então, se você jogar água gelada aqui, ele vai demorar mais o processo de cozimento. Então, quando você precisar colocar a água, você coloca ele com a água quente aqui, para não atrapalhar no processo de cozimento do grão. Eu prendi meu cabelo aqui porque, enquanto cozinha o grão, a gente vai preparar os ingredientes da salada. Você pode fazer ao seu gosto, no caso, né? Só que o importante dos ingredientes a se usar, você vai fazer como se fosse uma vinagrete. Você vai fazer uma vinagrete que você faz para churrasco, você vai fazer pro grão de bico. É a mesma coisa. Então, você pode colocar opcional, você pode colocar cheiro verde, não é cheiro verde, né? Eu acho que é o nome. Umas folhinhas, eu esqueci o nome dessas folhinhas, que às vezes coloca na carne. Você pode fazer isso, você pode colocar isso. Mas o meu vai ser assim. Eu vou colocar esses seguintes ingredientes. Eu vou colocar cebola, uma cebola inteira. Já que eu tô fazendo um saco todo de grão, eu vou colocar uma cebola inteira. Um tomate inteiro. Se eu ver que tá pouco de tomate, eu vou colocar outro tomate. Provavelmente eu vou colocar outro, porque vai ser pouco tomate pra essa quantidade de cebola e tudo mais. E eu vou usar também pimentão. Aqui nesse pote já tem um resto de cebola que tem aqui, porque eu tinha feito carne e sobrou, era muito. E aí já tem um resto ali de cebola, mas em relação aos ingredientes eu vou usar isso. Bom, eu vou cortar primeiro a cebola e depois eu corto esses dois. Então eu vou deixar esses dois aqui separados em outro canto pra liberar a tábua, porque como eu já mostrei pra vocês aqui, também o espaço não é muito que eu tenho. A cebola, ela não precisa ficar miúda, porque é como se fosse vinagrete. Então, você quer meio que sentir o gosto da cebola também. Se você tiver aqueles trituradores de cebola, de alho, você pode usar, mas a ideia é ele não ficar trituradinho, a ideia é ele ficar em pedaços, assim. Se você não gosta do gosto da cebola, aí você não vai gostar de vinagrete. Mas o ideal é ficar em pedaços, assim. Porque é como se você estivesse fazendo vinagrete. Então, é pra sentir, sim, o gosto da cebola. Então, se você usar aqueles trituradores, ele vai ficar muito fininho, muito ralinho. E aí, eu não recomendo. Eu prefiro fazer assim, em pedaços, pra fazer a salada inteira. Então, aqui tem uma cebola toda. Então, a gente vai armazenar naquele pote ali e cortar o resto agora. Agora, bora pro pimentão. Lembra que tem que lavar, hein? Antes de cortar. E aí, é um pimentão inteiro também que eu uso. Depois do pimentão cortado, ele também vai ficar em pedaços, um pouco menor assim, mas ele vai ficar em pedaços assim. E eu gosto de usar o pimentão verde, porque eu prefiro verde. E eu acho que normalmente as pessoas realmente elas fazem com pimentão verde em si. Mas se você não gosta do verde e gosta do amarelo, faz com amarelo. Se você não gosta do amarelo nem do verde, faz com vermelho e assim vai. Só que eu prefiro verde, então eu faço com pimentão verde. E aí eu uso ele um inteiro e aí a gente armazena no mesmo pote também da cebola. Já que vai ficar tudo junto, não tem problema misturar tudo no mesmo pote. Enquanto a gente tá cortando aqui, ali já tá fervendo, já tá subindo também. Daqui a pouco já ferve mais e eu abro a tampa ali um pouco. Em relação ao tomate, você vai ver a quantidade que você precisa. Eu vou cortar um e eu vou ver quanto que vai dar pra quantidade que eu tenho de cebola e de pimentão. Caso não dê, eu coloco mais outro. Então, o tomate em si vai muito de você, como você vai fazer a sua receita. Se você fazer meio pacote, aí uma cebola, um tomate daria. Uma cebola ia ser muito, então provavelmente você teria que fazer meio pacote. Provavelmente você teria que fazer meia cebola. E o pimentão você pode deixar o inteiro mesmo também, porque ele rende bem e ele é gostoso. Então daria assim pra fazer por meio pacote.
Mas, por enquanto, então, eu vou fazer com um tomate e eu vejo se eu vou precisar de mais. O tomate, um tomate deu isso. Eu acho que um tomate dá. Depois que o grão de bico ficar pronto, eu vejo se vai precisar de mais. Mas eu acho que um tomate dá sim para um pacote. Então, usamos uma cebola inteira para um pacote. Isso é uma receita para um pacote todo. Uma cebola inteira, um tomate e um pimentão. Então, a gente usou um de cada. Uma cebola, um tomate e um pimentão. A receita toda. Enquanto eu estava cortando o tomate aqui, ele já queria dar uma subida. Então, já sabe que é o tempo, mais ou menos, de você cortar a cebola, o tomate e o pimentão. Já sabe que é o tempo de você dar uma abertura aqui, porque ó, a água já ferveu. Essa espuma daqui, você tira. Você pode ir tirando, porque é pra tirar, não é pra consumir ela. E aí, você deixa um pouco a tampa aberta aqui. Ela, só pra não ficar vazando, ela tá um pouco aberta ali, porque já acabou de vazar um pouquinho ali, enquanto eu tava cortando o tomate. Então, você fica de olho, deixa a tampa meio aberta, pra ela não subir de novo o vapor. Uma coisa que fica gostosa também de se colocar, que eu lembrei agora, é a azeitona. A azeitona vai ficar muito gostoso também, vai ficar gostoso essa salada. Só que eu não tenho. E não tem problema se você tiver, porque também é a gosto. E a azeitona, ela vai dar o gosto, basicamente, do azeite. Então, assim, você pode colocar azeite ao invés de azeitona também pra dar o gosto. Mas eu vou fazer essa receita dessa vez sem a azeitona porque acabou e sem o azeite por causa em relação à caloria. Então, não tem muito, é bom sim você comer uma fonte de gordura no dia, mas aí eu prefiro colocar o azeite na hora que for consumir, porque aí você coloca na quantidade que você precisa, ao invés de colocar no pote todo. Então, agora que a cebola, o tomate e o pimentão estão cortados e separados num pote, num recipiente, você pode já, ao invés de esperar o grão ficar pronto, você já pode acrescentar o vinagre. Aí, que tipo de vinagre que você vai usar? Qualquer um que você tiver. As pessoas normalmente usam vinagre de maçã ou de álcool, mas eu acho que é o de maçã, que normalmente é o que as pessoas têm em casa, né, que usa pra fazer vinagrete. Eu não lembro se é maçã ou álcool. Bom, um dos dois. Mas eu não tinha aqui. E aí, eu perguntei pra minha sogra qual que eu poderia usar. Porque eu tenho um outro vinagre aqui. Eu tenho o balsâmico. Eu tenho esse vinagre aqui, que inclusive é bom pra dieta. Mas eu uso ele porque eu tomo. Eu tomo uma tampinha dessa e eu tomo ele todo dia. Só que eu só tenho esse. E eu nunca vi ninguém fazendo com esse. Só que ela falou que dá pra fazer sim. Só que o que você vai fazer? Você não vai colocar ele totalmente puro, porque ele é um gosto mais forte do vinagre. Ele é gostoso, mas ele tem um gosto mais forte. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar um copo normal que você tenha. Eu tenho esse aqui. Eu vou pegar esse copo e eu vou encher até a metade dele de vinagre. E a outra metade eu vou completar com água. E aí ele não vai ficar tão forte e vai ter o vinagre pra fazer, como se fosse o vinagrete, a salada do grão de bico em si. Então, eu já vou colocar ele no copo aqui agora e vou mostrar pra vocês como que é essa misturinha. Mas é simples, é metade de um copo vinagre, desse vinagre aí do balsâmico, no caso, e metade água. Se você tiver outro vinagre que não seja o balsâmico, que seja de maçã ou de álcool, que é normalmente que as pessoas fazem, você não precisa misturar ele com água, você pode colocar ele puro mesmo e você vai experimentando e vendo quando que tá bom. Mas, já que eu só tenho esse balsâmico, então eu faço isso. Metade é o vinagre balsâmico e outra metade água. Bom, essa mistura que você vai fazer, se você for fazer com o vinagre balsâmico. E aí você pega a sua misturinha que você fez, enquanto o grão de bico dele tá fazendo. Você pega essa misturinha e coloca o vinagre aqui dentro. Você coloca ele todo aqui dentro e aí dá uma misturada. Então, ele tá assim agora e você mistura ele todo. Você vai misturar tudo isso aqui, que aí ele já vai pegando o gosto também do resto. Por isso que eu gosto até de cortar antes, porque ele já vai pegando o gosto do vinagre com os outros ingredientes enquanto o grão de bico ele tá fazendo.
E aí, depois que você mistura isso tudo, que já tá tudo misturado aqui, você vai deixar ele reservado. Você pode deixar ele tanto na geladeira quanto fora, não tem problema, já que você já está cozinhando o grão. E aí, você tem que esperar agora o grão de bico realmente ficar pronto. É uma receita rápida de se fazer. Só que o problema mesmo é o tempo de espera do grão em si hidratar. Quando o grão hidrata, aí você já faz, eu quero comer amanhã. Aí você hidrata o grão hoje, pra amanhã você tá fazendo. Caso você queira, não, eu quero comer o grão hoje, só que à noite. Aí você faz esse descanso de manhã, então, do grão. Espera, eu acho que são 6 ou 8 horas, eu acho que é isso, de espera do grão pra hidratar. E aí você faz, então, quero comer muito à noite. Então você hidrata ele, deixa ele hidratando de manhã. Aí você, na hora do almoço, coloca ele pra cozinhar. Dependendo do horário que você acordar, né? Você coloca ele pra cozinhar ou no período da tarde. E ele já vai ficar pronto rapidinho. Na panela de pressão, ele ia ficar pronto bem mais rápido. Só que eu não tenho panela de pressão. Com panela de pressão, você demora 5 minutos, assim, pra pegar pressão e tudo mais. E você já vai saber, não, tá certo. O grão tá certo, no ponto certo. Eu aqui não, eu não tenho panela de pressão. Então eu faço assim. Então ele acaba demorando uns 20 minutos mais ou menos pra ficar pronto. E aí você vai ter que ficar de olho nisso. Na panela pra ela não começar a vazar a água, porque senão vai sujar tudo também, né? E na água pra faltar. Porque se começar a faltar água ali e o grão ainda não estiver pronto, você tem que esquentar a água em outro recipiente e depois acrescentar água quente lá pra ele não tirar esse processo da água quente que já tá fazendo o grão. Porque senão, se você pode colocar água gelada, não que seja proibido de colocar água gelada. Mas se você colocar água gelada, ele vai demorar muito mais assim pro grão cozinhar, porque você vai estar atrapalhando o processo dele de cozimento. Então agora que os ingredientes estão todos prontos, agora você tem que esperar mesmo o grão de bico ficar pronto. Aí quando ele estiver ficando pronto, eu mostro como que é o ponto dele, ou ao menos o ponto que eu gosto, que não é duro, no caso, né, porque senão ele vai estar cru. E não é muito mole, é tipo firme, ele é mais firminho. E é assim que eu gosto de preparar o grão de bico em si. Bom, o grão de bico já tá pronto, tá aqui. Ele tá prontinho. Eu já separei um grão aqui pra vocês verem a textura, como que ele é. Ele desmancha fácil, assim, na mão. Não tão fácil também, né? Tipo assim, eu aperto e ele já... desmancha um pouco. Aí ele tá firme, mas também não tá duro, e não tá desmanchando tão fácil assim. Eu gosto de comer ele, o grão um pouco mais firme, então ele ficou assim. Então agora eu já separei o pote que eu vou colocar o grão de bico aqui. Eu vou pegar isso aqui, colocar tudo aqui na panela, no pote, no caso, e aí eu já vou misturar com isso aqui também. Bom, o grão já tá todo nesse pote que eu coloquei. E agora o que a gente vai fazer? Colocar toda a misturinha que a gente fez aqui mais cedo, e a gente vai colocar aqui no pote, tudo junto. Só derrubar. Derruba tudo. E aí, você vai misturar tudo isso aqui. E, gente, eu não tô esquecendo do sal. O sal, eu coloco depois que isso tudo aqui estiver misturado. Aí, sim, eu coloco o sal. Aí, você mistura ele todo, não precisa esperar esfriar o grão, nem nada do tipo. Você vai misturar tudo isso aqui. E aí, você pode... agora sim, acrescentar o sal. A quantidade de sal que eu uso, eu não uso muito. Mas, porque eu vou esparramando aqui, no caso, e eu vejo. Só que, como eu tô fazendo pra vocês aqui, eu vou colocar na colher. Provavelmente vai ser uma colher dessa, já que é um saco inteiro desse aqui de grão que eu tô fazendo. Bom, com uma colher dessa, você vai jogando aqui, joga tudo. Que até, se você for parar pra ver, é pouco, pra essa quantidade toda de grão de bico aqui que foi feita. E aí, depois disso, você vem e mistura tudo. Pra misturar tudo e não ficar uma parte só salgada, uma parte sem tempero. E aí, você vem, mistura tudinho. E aí, lembrando, você pode acrescentar mais ingredientes que você goste. Mais sal, se você vê que tá com pouco sal. Eu não gosto muito de sal, mas... eu sei ver também um pouco, né? Quando tá faltando sal pras outras pessoas. É que pra mim, tem comida que às vezes eu nem coloco sal. Quando é pra mim só, né? Tipo, ovo, às vezes eu não coloco. Mas se bem que
Ultimamente eu tenho colocado até. Mas normalmente eu coloco sempre menos. Eu gosto de colocar menos do que acabar salgando, então eu prefiro que a pessoa coloque no prato dela depois, se precisar. Bom, tudo misturado aqui, o nosso grão de bico tá pronto. Lembrando, eu sempre coloco azeitona, mas não tem mais azeitona, então não vou colocar azeitona. E você pode colocar também azeite agora. Eu não vou colocar azeite agora porque eu prefiro que o azeite seja colocado na hora que você coloca no prato, se você quiser. Então, seria uma opção, tipo, seria opcional pra pessoa, colocar o azeite ou não. Mas essa aqui é a salada de grão de bico. Eu usei um pacote desse. A salada tá prontinha e eu vou colocar agora num bowl pra vocês verem. Porque eu vou comer também, né? Bom, coloquei no bowl e bora experimentar, né? Peguei uma colher aqui. Ficou muito bom. De sal, pra mim tá bom, mas provavelmente vai ter alguém que vai preferir mais. O sal é a gosto, porque eu não posso falar que a quantidade seria aquela, porque tem gente que não vai gostar de nada de sal. E tem gente que vai gostar de muito mais sal. Então, o sal você vai colocando por último assim, e aí você coloca e mexe. Experimenta. Se você achar que tá pouco, você vai lá e coloca mais. Mas é melhor você ir colocando aos poucos assim, porque pra você não ter o risco de acabar salgando. Mas, vocês viram, a receita é simples de fazer. Se você for pegar, que nem o pacote que eu peguei, que é o grão já no pacote, você tem que fazer isso de hidratar ele. E é melhor, é mais gostoso do que pegar aqueles que é congelado já no mercado. Ele fica mais gostoso quando você pega os grãos. Então você faz isso. Pega o grão, quero comer amanhã. Pega o grão, deixa descansando na água. Aí depois você faz esse processo todo. Tira a água, coloca a água nova pra deixar cozinhando. Isso depois de umas 6, 8 horas. Então mesmo se você quiser comer hoje, você tem que lembrar de querer comer isso logo de manhã. Porque você já vai fazer de manhã pra deixar hidratando pra depois à noite você conseguir comer. Mas tirando esse processo de hidratar o grão, é super fácil fazer. Agora, se você for fazer com congelado, já vai estar pronto. O grão já vai estar hidratado. Você só vai ter que cozinhar ele de novo, mais um pouco, na panela. E aí você vai preparar e aí vai ficar pronto bem mais rápido. E com panela de pressão, fica pronto em 5 minutos, provavelmente, usando a panela de pressão. Agora, nessa panela normal, ele já vai demorar mais um pouco. E aí vai depender também da textura do grão que você prefere, pra quanto tempo vai ficar. Porque pode demorar 20, pode demorar 30 minutos. Vai depender da textura do grão que você quer mesmo. Se você quer um grão cru, você vai deixar menos tempo. Se você quer um grão, tipo, desmanchando na boca, você vai deixar mais tempo e assim vai. Então vai muito de gosto a gosto. Eu faço meu grão de bico assim, tempero desse jeito. Uma coisa que eu coloco a mais é a azeitona, só que a azeitona acabou. Não tem problema, você faz assim mesmo e fica uma delícia que só. Então assim, façam essa receita em casa. Falem aqui nos comentários como vocês fazem ela, se vocês fazem de outro modo diferente. E se vocês fizerem exatamente essa receita aqui que eu acabei de mostrar pra vocês, vem aqui nos comentários e me falam se vocês aprovaram ou não aprovaram essa minha receita. Deixa o like aqui embaixo também, isso ajuda bastante no canal. E se inscreve pra quem não é inscrito ainda. E até um próximo vídeo. Tchau, tchau!